Amados e amadas irmãs, boa tarde. Hoje nós faremos justamente o encerramento do tema escolhas, escolha entre bênção ou maldição, parte 3. Nós vamos tratar dessa situação e vamos ver o que Cristo nos ensinou diante dessa situação. Jesus fez escolhas, meus irmãos? Não temos dúvida que sim, né? Várias escolhas. Por sinal, nos ensinou a escolher de forma que venhamos a agradar a Deus. Nós não vamos conseguir fazer a leitura completa, justamente, da tentação de Jesus, mas nós vamos, sim, pelo menos os primeiros versículos nós vamos tratar. Façamos uma breve oração, antes mesmo de iniciarmos a leitura da Palavra de Deus. Amado e grandioso Deus, aqui estamos, Senhor, em Tua presença para agradecer por mais este momento que nos permite abrir a Sua Santa Palavra, Senhor. Seja tudo para a Tua honra e glória. Aqueles que estão ouvindo, Senhor, que possamos entender, que cada um possa ter em seu coração justamente a vontade e a disposição de fazer as escolhas conforme a Tua vontade, Senhor. Seja tudo para a Tua honra e glória, é o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. A tentação de Jesus, capítulo 4 de Mateus. Vamos acompanhar. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Somos tentados, meus irmãos, diariamente. O que é a tentação, senão Satanás querendo que nós façamos escolhas que desagradem a Deus? Fazendo com que venhamos a desobedecer a Deus. E efetivamente este é o conflito cósmico, meus irmãos. Vamos ver o que Cristo nos ensinou diante dessa situação? E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Aqui Jesus já nos ensina a importância do jejum. Não necessariamente 40 dias, meus irmãos, não é isso. Cristo efetivamente veio aqui e Cristo era o Deus esvaziado. Não devemos tentar fazer 40 dias de jejum, mas a importância de uma vez por semana, uma vez por mês, conforme a condição de cada um dos irmãos. Através do jejum, efetivamente intensificamos o nosso poder vindo dos céus. Temos um exemplo, uma passagem bíblica em Marcos 9, versículos 14 a 29, onde um lunático possuído, foi trazido pelo seu pai aos discípulos primeiro. E os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. Trouxeram a Jesus. E Jesus de pronto o expulsou, mas por outro lado advertiu também. Incrédulos, até quando estarei entre vós? E Jesus efetivamente expulsou aquele demônio. Depois os discípulos questionou a Jesus e falou: por que nós não conseguimos expulsar, mestre? E mestre só existe um, que é Cristo Jesus, nosso Salvador e Redentor. Por que não conseguimos expulsar, mestre? Ele falou: determinadas castas apenas através de jejum e oração. Portanto, meus irmãos, aqui já está a convocação, a comunhão diária. Devemos iniciar os nossos dias buscando a Deus, orando, estudando a palavra de Deus, louvores, se possível uma vez por semana o jejum, não é possível uma vez por mês. Quando fizemos o último jejum, meus irmãos? Quando nos deparamos com situações do tipo, pode um vizinho nos procurar de uma hora para outra e nos convocar para expulsar um demônio? Devemos ou não estar em comunhão com os céus, meus irmãos? Exatamente assim. Fica para a nossa reflexão. E chegando a ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Aqui uma outra situação. Percebe como Satanás vai tentar afetar o nosso lado mais fraco? Ou seja, qual o raciocínio dele? 40 dias em jejum, efetivamente está com fome e eu vou derrubar ele, apresentando de pronto a possibilidade do pão. Cristo poderia transformar em pães as pedras? Cristo pode tudo, Deus pode tudo. Contudo, meus irmãos, não era o momento de fazer essa escolha. Essa escolha, se cedesse, seria para desobedecer a Deus e desagradar a Deus, e seria sim uma maldição e não uma bênção. E Jesus respondeu. Ele, porém, respondeu e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Aqui Cristo nos convoca novamente, meus irmãos, a quê? A estudar a palavra de Deus, para que possamos saber fazer a escolha certa, e essa escolha ao lado de Deus, essa escolha obedecendo a Deus, essa escolha agradando a Deus. Como Salomão agradou, que nós vemos, efetivamente, diante de todo o temor que ele tinha a Deus, nunca se afastou de Deus e obedecia os seus mandamentos. Onde estão esses mandamentos, meus irmãos? Êxodo 20, todos nós sabemos. Lá na frente nós vamos tratar melhor a respeito deste assunto. Pois Cristo, nós vemos em Mateus 5,17, ele deixa bem claro: eu não vim revogar nem a lei nem os profetas, eu vim cumprir. E diversas outras passagens que nós ainda vamos tratar a esse respeito, meus irmãos. Nós não vamos conseguir fazer a leitura na íntegra da tentação de Jesus, mas apenas para que tenhamos uma ideia de como Cristo nos ensinou a lidar com as tentações. E reforço, o que é a tentação, senão Satanás querendo que nós façamos escolhas que venham a desagradar a Deus? Isso é diariamente, meus irmãos. Por isso devemos buscar poder dos céus para lidar com essas tentações diárias. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, que esta mensagem tenha sido entendida e que de agora em diante venhamos a pensar, estamos agradando ou desagradando a Deus? Deus abençoe a cada um dos irmãos.